Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Radio Cash. Eu tô aqui sempre bem acompanhado do meu parceiríssimo Felipe Miranda. Fala Felipe, tudo bem? Tudo ótimo, Jojo, e você? Tudo bem, graças a Deus. E o nosso convidado de hoje é o Gilson Finkelstein, CEO da B3, o mercado, né? O mercadão de bolsa e derivativos aqui no Brasil. Gilson, obrigado aí pela oportunidade da gente estar batendo mais esse papo. Maravilha, Jojo. Prazer estar aqui com você e com o Felipe. Sempre bacana a gente poder bater papo com gente inteligente. Então, é um prazer aqui estar mais uma vez com vocês nessa conversa. Pô, eu acho que a última vez que a gente teve a oportunidade de conversar com você foi no evento de 11 anos da Empíricos, no final de 2020, né? Onde o que estava acontecendo ali era o recorde, né? A gente estava falando do recorde de pessoas físicas na Bolsa e como as pessoas físicas tinham se comportado bem, né, durante a crise da pandemia e acabaram se beneficiando daquela recuperação toda, né? Passados aí 8 meses, 9 meses daquilo, o mercado continuou bastante volátil, né? A gente viu idas e vindas aí esse ano, mas recuperação, vacinação, né? A ciência vencendo aí a pandemia, ou pelo menos aumentando a chance disso acontecer. E as pessoas físicas continuaram, né, prestigiando a renda variável, mesmo com a alta de juros, né, que é sempre aquela dúvida se a alta de juros vai espantar o investidor recém-chegado à Bolsa. Também agora com a volta dos IPOs à Bolsa, quer dizer, o cenário do ponto de vista estrutural parece ter continuado aquela boa tendência, né, do ano passado desse mercado e se aprofundando, né, e democratizando o acesso aí do brasileiro à Bolsa de Valores. Queria ouvir um pouco de você, como é que você vê esse movimento, né, nesses 9 meses aí. Jô, excelente. A gente está tendo, acho que talvez um biênio aí, ou um triênio, se eu considerar 2019, 2020, 2021, muito bom. Esse ano a gente já passou de 44 IPOs, 20 follow-ons, né? Passamos aí já de 115 bilhões de reais, chegando aí muito próximo do que foi o recorde do ano passado, não só para mercados de equities, mas também para mercados de dívida, uma retomada forte, né, no volume de emissões de dívida também aí crescendo mais ou menos 50% em volume e quantidade de ofertas, sinal que a gente tem aí uma retomada da economia, de crescimento da economia em curso, e que a gente consegue, né, que a Bolsa está conseguindo viabilizar a chegada de novas empresas e acesso a funding via mercado de capitais, que é o que a gente, juntos aqui com vocês, vem tentando e promovendo há muito tempo. A gente tem um ano bastante volátil, né? A gente teve aí em março uma janela difícil, começou o ano muito bem, 2021, com janela de IPO ali logo no início do ano, abrimos o ano forte, com várias ofertas, ofertas de diferentes setores, o que tem sido muito bacana, diferentes tamanhos, diferentes empresas, assim, de regiões geográficas do Brasil, mas um destaque, por exemplo, para setores com uma pegada de tecnologia, né, que jamais imaginariam que poderiam se listar aqui no Brasil, e teve de tudo, agronegócio, varejo, saúde. Isso é muito bacana, porque a gente viabiliza a chegada e o crescimento dessas empresas. Em março a gente teve aí um pequeno, acho que talvez soluço, né, naquela onda, né, aquela retomada dos casos de Covid e um pouco daquela nossa segunda onda aí de pandemia, e realmente foi uma janela de IPOs um pouco mais difícil, e depois disso agora, né, agora mais meados do ano, a gente continua com uma janela bastante forte e também com um retorno do investidor estrangeiro, que teve bastante ausente ao longo do final do ano passado e início desse ano das ofertas. Então, acho que, como você falou, eu continuo vendo aí uma tendência positiva para o mercado. Acho que temos aí que ter um olhar atento para esse movimento de política monetária, né? A inflação subindo, perspectiva de inflação um pouco mais alta, política monetária um pouco mais apertada. Não acho que isso seja um problema para os mercados de ações, desde que a gente também não tenha um fiscal descontrolado, né, saindo do controle, que a gente mantenha aí o controle das contas públicas e que a gente, acho que continua a ver, como eu sempre digo, a gente não tinha um problema de oferta no Brasil até 2018, a gente tinha um problema de demanda, né, competir com a renda fixa era difícil, com juro muito alto,
não tinha dinheiro fluindo para ações, e agora acho que a gente consegue mostrar que a demanda para bons projetos existe e dentro de um cenário onde o brasileiro está disposto a rebalancear seus portfólios, suas carteiras em busca de risco e retorno. Então, sigo otimista para 2021, acho que a gente tem que ter um olhar atento para as contas públicas e para a inflação, mas eu ainda vejo bastante potencial, muitas empresas ainda vão se listar aqui no Brasil e poder ajudar aí nesse processo de retomada da economia e crescimento do Brasil. Excelente, Gilson. Sempre muito bom te ouvir. Você tem essa capacidade, é quase uma metonímia do próprio mercado, né? Você representa a B3 e o próprio mercado de capitais brasileiro. Mas eu queria começar aqui explorando o seu lado executivo mesmo. A gente está conversando, gravando isso aqui na sexta-feira. Nesse momento, as ações aqui numa forte alta. Quando eu olhei aqui, estava subindo 4,5%. Mas ontem, na véspera dessa gravação, as ações caíram aí, né? Em resposta, basicamente, a uma interpretação jurídica ali dada a uma contingência sobre a B3. Queria que você falasse um pouquinho do que você acha que aconteceu ontem, sua visão, que você pode tranquilizar, porque, além de tudo, aqui temos muitos dos nossos ouvintes que são acionistas, né? A Empíricos gosta bastante da ação, recomenda a ação, os fundos da Vitro, muito deles têm ação, e tenho certeza que boa parte das pessoas também são aqui investidores e acionistas da B3. Se você pudesse comentar a contingência em si, depois um pouquinho dos resultados em si, tenho certeza que vai ser muito rico para quem está nos ouvindo e é acionista. Perfeito, Felipe. A B3 divulgou resultado no final da quarta-feira, do dia 9, e a gente publicou o resultado do segundo semestre, que foi um resultado muito bom, né? Foi uma continuidade aí do que a gente viu no primeiro trimestre, que tinha sido recorde. A gente viu volumes, uma pequena desaceleração de volumes nos mercados de ações, mas crescimento em todas as linhas de negócio. Bem, é verdade que a gente teve aí uma comparação ano contra ano de um momento ruim de 2020, mas um crescimento muito robusto e muito em linha com o que foi o primeiro trimestre deste ano, né? Crescimento nas linhas de negócio, desde listados, derivativos, ações, balcão, financiamento de automóveis, serviços de dados, enfim, acho que mostrando que a companhia segue aí o seu curso dentro desse processo aí de sofisticação dos mercados financeiros de capitais, continua performando bem, cumprindo a sua função de ser como eu gosto de usar, a figura de linguagem, de ser uma avenida aí que junta emissores e investidores, gestores de risco, né, e que viabilize bons projetos aí de investimento para o país. Especificamente o mercado, a ação caiu bastante ontem, está subindo bastante hoje, acho que para todo mundo está começando a entender, a gente fez uma reclassificação num caso que a companhia tem desde 1999, data lá da intervenção do Banco Central nos mercados de câmbio, conhecido como caso Marca Fonte Sindan, e que a gente reclassificou, uma classificação jurídica dos riscos possíveis de perda, e a gente reclassificou o risco de remoto para possível, que eu acho que talvez um ajuste para refletir com mais assertividade o que deveria ser o caso. A gente nunca sabe quais são os possíveis, né, cenários ou possíveis conclusões que esses casos podem ter na justiça brasileira. A gente sabe o quão é complexo, um caso que tem mais de 21 anos, mas a gente segue muito confiante que a B3 vai ganhar esse caso, mesmo com a classificação de possível, né, de remoto para possível. A gente vê uma chance baixa da gente perder esse caso. Já ganhamos em segunda instância por 4-1, acho que nos próximos anos a gente vai ter esse caso julgado e isso vai deixar de fazer parte da agenda. Então, foi um aspecto técnico que, enfim, a gente segue sempre o que a gente chama de patrono da causa, que é o advogado que nos assessora. Então, foi um ajuste recomendado aqui pela nossa área jurídica e pelos nossos consultores jurídicos, mas que certamente não trará nenhuma mudança do rumo de bons resultados que a B3 virá a ter nos próximos trimestres e anos. Muito bom. E nesse aspecto também ainda sobre preço de ação, essa coisa que importa bastante as pessoas que estão nos ouvindo, Gilson, o resultado, de fato, você é um executivo espetacular, né? O resultado também da companhia crescendo, né? E as ações esse ano
sofrendo um pouco, né? Acho que alguns elementos por trás. Acho que teve aqui, numa perspectiva mais do trading, acho que a Capital, que era um acionista importante, vendeu uma posição, todo esse temor que fica sobre concorrência, sempre flerta nessa faca de Damócles, que fica aí a espada de Damócles na cabeça da B3, uma hora vai ter concorrência, acho que eu escuto isso desde, desde 2002, deve ter essa conversa, mas agora ela tá mais intensa, né? E um outro assunto que fica aqui nos bastidores, conversando com o gestor e tal, teve a saída do Berenguer, né? Aquele relatório do JP Morgan no mesmo dia, e uma conversa aqui entre gestores de ações que acompanham de perto sobre a posição do Cícero, CEO da companhia. O que você pode nos falar um pouco sobre competição? Obviamente, se você não quiser comentar a saída ali do Berenguer, obviamente vamos respeitar isso, mas e também o Cícero. Podemos comentar qualquer coisa, Felipe, estamos aqui para isso. Acho que primeiro, eu acho que esse tema de boatos de acionistas, né, é curioso, porque a companhia tem, dentre os seus top 15 investidores, uma constância muito grande de quem são esses grandes investidores, né? E a gente teve pouca, para te dizer a verdade, assim, quando a gente olha a lista de acionistas, muda bastante pouco, eles variam ali entre 0,5% e 2% nos últimos anos. Bem da verdade, em 2020, alguns desses top 10 aqui aumentaram a posição, vislumbrando que a companhia estava performando muito bem, né, durante a crise, que para a gente, no final das contas, toda a volatilidade, todo o aumento de volume durante a crise favorece, né, os resultados da companhia. Então, a começar por isso, a gente continua com uma base muito sólida de acionistas, pouca mudança entre os 15 maiores acionistas da companhia, segue com 75% de acionistas estrangeiros como donos, né, do capital. A gente tem capital totalmente pulverizado, mais ou menos 20% brasileiros e 25% brasileiros, sendo 5% pessoas físicas. A gente teve mais do que o dobro de acionistas na base de pessoas físicas. A gente está chegando quase a 350 mil acionistas pessoas físicas, mais que dobrou esse número nos últimos 12 meses, e pessoas físicas aumentaram a sua relevância aqui na base, né? Eu falei que é perto de 5%, eles historicamente eram perto de 2,5% da base de acionistas. A gente teve a saída de um executivo, do Cícero, que já tinha muitos anos de casa. Na verdade, ele ainda não saiu, né? Ele está em processo de transição, fazendo a mentoria de alguns executivos que ele mesmo preparou para as vagas dentro da área de operações. É uma das pessoas que mais conhece infraestrutura de mercados no Brasil e vai ficar perto da companhia, com certeza, tem novos desafios aí pessoais que ele quer seguir, acadêmicos, né? Para quem conhece o Cícero, um cara bastante estudioso, PhD, e tem, né, muito a agregar. E vai estar perto da companhia. Não deixou, vamos chamar assim, deixou a atividade executiva, mas certamente vai ficar próximo da B3, conhece muito o nosso negócio, gosta, e é certamente um ativo que a gente não quer ficar longe. Mas preparou seus vamos assim, seus sucessores e vai, com certeza, participar das vitórias futuras da B3, estará próximo de nós. Acho que a gente teve aqui também saída de conselheiros. Acho que isso foi muito por, acho que também motivos pessoais e eventuais potenciais conflitos entre futuras atividades das companhias, a gente, principalmente no ambiente aí de criptomoeda, corretoras de criptomoeda, serviços nisso. Então, acho que a saída do Berenguer foi um pouco tanto a atividade executiva dele muito forte dentro da XP, onde ele está trabalhando, e também a gente a potencial, vamos chamar assim, futuros conflitos entre serviços para criptomoedas, que tanto a B3 quanto a XP estão sempre avaliando a participação. No tema concorrência, né, que é o que você falou, a gente já fala sobre isso há muito tempo. A forma que a B3 que a gente sempre analisa isso, a gente trabalha como se já tivesse concorrência. A gente já tem concorrência em diversos serviços, vamos chamar assim, como serviço de registro de balcão, registro de duplicatas, agora até depositária de CRA. Então, a B3 sempre teve essa mentalidade de trabalhar e ter uma proximidade do cliente, aliar essa proximidade do cliente com o tema de resiliência operacional,
como se a gente tivesse vários competidores. Bem, a verdade é que derivativos e ações são mercados, por exemplo, que a gente já concorre com as bolsas internacionais, você consegue abrir seu capital na Nasdaq ou na NYSE, você consegue negociar ações mesmo brasileiras com ADRs fora do Brasil, fazer derivativos de ações e de juros em vários mercados de balcão fora do Brasil. Então, a gente já é muito competitivo, né? A gente tem cada vez mais mostrado que o Brasil é competitivo. Então, um exemplo que eu sempre dou, assim, era um assunto muito quente no Conselho de Administração da B3 em 2018 e 2019, quando a gente teve a abertura de capital da PagSeguro, XP e Stone na Nasdaq. Muitos achavam que era o fim do mercado de ações no Brasil, que não existiria mais a possibilidade de empresas brasileiras se listarem aqui. Todos falavam, não, vamos abrir o capital fora do Brasil. E 2 anos e meio depois, a gente vê que talvez a gente conte nos dedos da mão a quantidade de IPOs que a Nasdaq e a NYSE fizeram juntos, e aqui na B3 a gente teve aí nesse ciclo aí de 3 anos aí, sei lá, 75 IPOs, estamos nos aproximando de 500 empresas listadas. Trabalhamos o tema do BDR, né, o acesso do investidor brasileiro ao BDR de varejo. Então ele pode comprar ativos hoje de todas as, né, listados em várias bolsas. As empresas brasileiras incorporadas no exterior, em paraísos fiscais, conseguem já fazer o seu trading de BDRs não patrocinados, por isso que teremos XP e Stone, por exemplo, aqui no Brasil, podendo ser negociadas aqui. E estamos em busca também, e tenho certeza que a gente vai conseguir fazer, o processo de uma empresa brasileira fazer dupla listagem, né, que é listar no Brasil e no exterior, mostrando que esse é o melhor caminho, onde você aproveita para a empresa que faz sentido, né, empresas grandes, listarem duplamente para poder extrair o melhor dos dois mercados. E também estamos trabalhando no tema do voto plural, né, uma MP que está para ser retornada do Senado para a Câmara para ser votado, com a permissão de empresas brasileiras poderem ter o advento do voto plural, que é necessária uma mudança em lei. Então, eu vejo que assim, a B3 ela está inserida num cenário competitivo global, está muito preparada para competir, isso não é um problema, e a gente certamente vai continuar com o nosso propósito, com o nosso, vamos dizer assim, com a nossa missão de estar perto dos clientes e sempre entendendo as necessidades e antecipando a necessidade por produtos, que é o que nos trouxe até aqui. Tem alguma outra coisa que você acha que explica o resultado das ações esse ano? A gente está no meio do trading agora, mas eu acho que está caindo alguma coisa aí como pouco a mais de 20%, 24% aí no year to date. Tem alguma outra coisa que você acha que explica, além desses pontos que você endereçou, ou tem outra coisa? Porque como a conversa logo no começo, quer dizer, o cenário anedótico parece ser melhor, né? Mas, por outro lado, a ação não reflete isso. Como é que você vê isso? Tem sim, Jojo. Eu esqueci de mencionar, a B3, ela hoje, ela alia, vamos chamar assim, ela é considerada um negócio incumbente, né? E hoje, a forma que eu vejo os mercados têm diferenciado muito as empresas, né, sólidas, incumbentes, e questionado muito quais são as opcionalidades de crescimento ou novos negócios que essas empresas vão buscar. Então, a gente tem um negócio que a gente chama de core business muito sólido, que tem um resultado muito bom, medido por métricas, entre aspas, antigas, que é o que a gente chama de bottom line, né, que é lucro, resultado, enquanto, como o mercado está muito líquido, muito otimista, com muita liquidez, o mercado tem priorizado projetos de crescimento, mesmo que a empresa não dê lucro ou não tenha uma perspectiva de ser lucrativa, ela tem ganhado mercado, market share, né, número de usuários e olhado a linha da receita, né? Então, a B3, né, também vem de 2 anos, né, de um crescimento muito sólido, né? A gente cresceu em 2019 e 2020, o negócio cresceu nesses anos 19 e 20 de forma combinada, mais de 70%, e a ação também refletiu esse crescimento. Então, quando eu olho o desempenho da ação esse ano, eu vejo um certo questionamento por parte dos acionistas dessas opcionalidades de crescimento da B3. Será que a B3 está sendo um pouco tímida nesses novos negócios? E a gente tem discutido bastante isso dentro da companhia. A gente certamente
nos últimos 4 anos, desde que a B3 foi formada, a gente teve muitas evoluções no tema de proximidade do cliente, NPS, né, mensuração do nosso NPS, metodologia ágil, né, tombamento para metodologia ágil, aceleração de desenvolvimento de produtos. A gente vem inovando muito dentro do core business, dentro do negócio core da B3. Mas os acionistas têm nos cobrado em o que eu chamo de opcionalidades de crescimento, onde mais a B3 pode atuar para crescer. E a gente tem discutido muito isso, acho que a gente vai ter aí, acho que boas discussões ao longo dos próximos meses e trimestres, seja em oportunidades de crescimento orgânico e inorgânico. Anunciamos recentemente o aporte de 600 milhões de reais numa companhia em conjunto com a TOTVS, né, uma companhia de software as a service, e temos aí a ambição de atuar no que a gente chama das adjacências do negócio da B3 e criar mais valor para os acionistas. Então, a gente tem discutido bastante isso e eu atribuo um pouco desse, vamos dizer assim, desse lag, né, na performance das ações a isso, né? Acho que os acionistas estão querendo ver essas opcionalidades, essas vias de crescimento da B3, além de um negócio que vem crescendo, né, em relação ao ano passado, mais do que 20%, mas a ação não tem refletido isso. Então, acho que os próximos trimestres, acho que com a gente discutindo, avaliando e tomando as ações para atender, vamos dizer assim, os anseios dos acionistas, naquilo que a gente acha que faz sentido, que são os negócios próximos do negócio, onde a gente tem a habilidade, né, o que a gente chama de habilidade de ganhar, de vencer. Eu acho que a gente vai retomar essa trajetória positiva na ação. Obviamente sou bias, mas sou muito otimista com a performance da ação da B3. É uma das poucas que eu vejo no mercado que alia um negócio, um core business muito sólido, né, com rentabilidade alta, de um negócio muito bom, com perspectivas de crescimento. Então, eu acho que são poucas as empresas que aliam, né, essas duas características de crescimento, bons negócios e potencial de novos negócios. Então, sigo bastante otimista e mercado de equities é assim, né, Felipe? Você sempre menciona isso. Sofrendo aqui. Quando está lá barato, ninguém quer. Quando está caro, todo mundo quer. Depois, quando dobra de preço, todo mundo corre atrás e fala, por que eu não comprei lá atrás? Então, faz parte. E Gilson, pegando esse gancho aqui do final, você também, essas novas avenidas, opcionalidades ou avenidas aí de crescimento a serem explorados na adjacência do core business, e na resposta anterior, ou em uma das anteriores, você citou o universo cripto, né? O que você pode como é que vocês estão vendo isso aí dentro? Não sei se vai dar certo ou não, né? Mas o pessoal ventilando aí esses valuations de mercado Bitcoin, 10 bilhões de reais, né? Poderia ser uma linha significativa para vocês aí dentro também, até eventualmente um re-rating das ações, com essa Coinbase lá fora, né? Super porrada e tal. O que você pode nos dizer da leitura interna aí de vocês a respeito de cripto? Essa é uma pergunta acho que de 1 bilhão ou 1 trilhão de dólares, né? Veja, eu tenho uma dificuldade de dar a minha avaliação quanto à criptomoeda como reserva de valor, mas reconheço que tem ganhado cada vez mais a agenda, né, de investidores no mundo todo. Então, o que a B3 já está atuando nisso? Primeiro, a gente já listou e realmente trabalhou muito próximo dos reguladores para que fosse permitido a listagem de ETFs, né, no Brasil. Então, já tem mais de 4 ETFs listados, podendo ser negociados na B3. A gente tem fundos, né, acho que vocês também trabalham nisso, fundos que se posicionam em criptoativos ou nessa classe de ativos, que também podem ser distribuídos para a base de investidores. A gente segue trabalhando, por exemplo, avaliando a possibilidade da listagem de um futuro indexado à criptomoeda ou o índice, né, de criptomoedas, para que os investidores possam negociar como se fosse um mini Bitcoin, um mini contrato indexado a índice. A gente está trabalhando nisso. A gente muito recentemente, teve autorização dos reguladores para permitir os derivativos de balcão indexados a índices de criptoativos. Então, é de se esperar
que mais fundos possam usar essa prerrogativa do derivativo de balcão e também os COIs, né? Então, tudo isso dentro do universo que a gente chama de universo regulado, a gente vai continuar a trabalhar. Já são mais de 115 mil pessoas físicas negociando, por exemplo, os ETFs de criptoativos na B3. Eu acho que isso na linguagem aqui que a gente usa, né, isso previne um pouco o churn, né? Aquele cliente que já está na B3 e quer ter exposição a criptoativo, ele pode usar a segurança do mercado financeiro, os custos baixos de negociar uma criptomoeda via esses instrumentos, que é muito mais eficiente, chega a ser 50 a 100 vezes mais barato você negociar esses instrumentos do que ir para as corretoras de cripto, né? Na verdade, não existe bolsa de cripto, né? São corretoras de cripto, porque você não tem regra. Nessas corretoras de cripto, o mercado é não regulado, não supervisionado, como uma bolsa, né? Que tem regra, que tem regras de quem chega primeiro leva, de como é que é a apregoação dos preços. Então, dito isso, a gente está dentro do que eu mencionei anteriormente, com uma iniciativa e avaliando como a B3 pode se posicionar para prestar serviços para essas corretoras de criptomoeda. A gente acha que a gente tem algum conhecimento, né, e muita experiência nos mercados, então a gente pode ser um prestador de serviços para as várias corretoras de criptomoeda, que é o termo correto, mas a gente entende que a companhia, deveria preservar, vamos chamar assim, o seu espírito de ser uma empresa B2B e não uma empresa B2C direto, de oferecer direto os seus negócios para o cliente final. Então, o que a gente deve atuar dentro desse ambiente não regulado que a gente está estudando são quais serviços que a B3 pode oferecer para as várias corretoras de cripto, para a gente começar a montar um negócio que se aproxime aí desse mundo de criptoativos. Então, é um dos negócios que eu mencionei de adjacências que a gente está avaliando, são esses serviços para essas corretoras. Não, isso é bem interessante. Até a gente está diretamente envolvido aí em alguns desses itens que você comentou e aí diretamente envolvidos tentando evoluir com isso. Queria explorar um pouco, Gilson, a parte de educação, né? A B3 eu sei que está bastante envolvida, né? Não só altruistamente, mas interessada em construir esse mercado, também está envolvido em muitos esforços aí da educação financeira para o investidor, para que ele entenda mais disso e possa virar um consumidor nesse mercado, né? Queria que você falasse um pouco quais são os desafios aí nisso e como é que você vê, em que estágio a gente está e como é que isso pode evoluir no Brasil. Acho que esse tema, né, Jojo, é super importante. A gente tem aí um gap de educação financeira grande na sociedade, e a B3 sempre tem um papel relevante aqui nesse processo de educação e de disponibilização de bom conteúdo, né? A gente vem trabalhando bastante com o setor de intermediação, né? A gente sabe que a importância de bons educadores financeiros, né, e dos influencers, né, um pouco do papel que vocês mesmos fazem muito bem e saber diferenciar os bons dos ruins. Então, a gente ajuda muito nesse processo de garantir que bom conteúdo esteja à disposição daqueles que estejam buscando, né, se educar. Por isso que a gente lançou o nosso Hub de Educação Financeira da B3. Ele é a evolução daquilo que lá no passado foi um instituto educacional, que começou com a BMF, né, que é uma das empresas que compõem hoje a B3, e era uma escola física presencial, e hoje a gente tem esse hub de educação, que é a ideia que a gente tem nesse hub é compartilhar bom conteúdo nosso, da B3 e do mercado, para quem quiser se educar. Então, acho que esse é o espírito. A gente tem cada vez mais investido no Hub para que bons conteúdos estejam à disposição dos investidores. Entende que esse é um processo evolutivo que vai demorar muitos anos para a gente, enfim, colher aí todos os potenciais frutos disso, mas a gente já vê, acho que
uma evolução muito grande do entendimento do brasileiro que está chegando no mercado de capitais, e a gente tem alguns indicadores bacanas, né? Quer dizer, a gente hoje vê que o investimento mediano, né, está em torno de R$300, daquele que chega na bolsa, ele diversifica em 5 papéis, ele diversifica produtos, né? Ele cruza ações com fundo imobiliário, com renda fixa. Então, a gente já percebe que a gente começa a ter já bastante resultado vindo desse processo de democratização de acesso, né? De mais gente falando de investimento, de mais gente disponibilizando conteúdo, e a gente vai seguir nessa jornada que não tem um fim, eu acho. A gente vai ter que investir sempre e garantir que aqueles que e talvez também desmistificar um pouco, né, essa dita complexidade de investir. Muita gente tem que enfrentar esse mito de que é muito difícil investir, e acho que vocês, né, ajudam muito nesse processo de facilitar esse entendimento, de mastigar um pouco, né, esse conteúdo e não deixar que isso se torne um bicho-papão, né? Então, a gente super comprometido com essa agenda, Jojo. A gente trabalha com parceiros como vocês, entende que a jornada é longa, mas que a gente já está vendo bons resultados e que certamente a gente vai ter brasileiros investindo melhor, né, em melhores produtos e com uma gestão de risco mais adequada para fazer sua poupança de longo prazo. Então, continuamos muito comprometidos com isso. Gilson, queria muito te ouvir sobre duas coisas aqui. Uma é que acho que nós sempre lutamos, nosso ambiente aqui mais é a pessoa física, né? Claro que tem contato com a turma institucional, mas o nosso universo aqui mais é o varejo, né? E sempre lutou muito para precisa aumentar esse número, né? A gente começou lá 500 mil, a gente tá aí 3 milhões e alguma coisa, né? Maravilhoso esse crescimento. Putz, passamos décadas aí esperando esse movimento muito interessante. E aí lendo, né? Às vezes vê a turma lá do Trade Map, agora lendo o prospecto de Traders Club, a gente vê assim, o mercado endereçável aqui no Brasil, que a gente pode pegar 20 milhões, 25 milhões, 30 milhões de pessoas. E eu confesso aqui, Felipe, um pouco cético com isso, sabe? Porque fica às vezes essas comparações internacionais também. Nos Estados Unidos, sei lá, X% da população investe em bolsa. E aqui estamos com 2%, sei lá, alguma coisa assim. Então vai crescer muito, olha quanto... Mas é um país com uma concentração de renda gigantesca também, né? E um país, obviamente, vamos lutar para melhorar isso também, né? Tomara que não seja... Mas a foto hoje é essa, né? E também com uma educação financeira bem diferente do que é lá fora, instrumentos de previdência que são diferentes do que são lá fora. Então, na cabeça de vocês aí, o que é um número razoável? Se é que vocês têm, isso é um mercado endereçável? Como é que você pensa isso? E uma pergunta semelhante, mas que não é uma... Assim, quantas pessoas físicas cabem na bolsa? Essa seria um pouco da pergunta. E outra, que até acho que incomoda um pouquinho, a gente às vezes tá até sofrendo do ponto de vista de price action aqui, né, de preço de ação e tal, com tanto IPO que às vezes chega junto, né, ao mesmo tempo. Qual a sua leitura para essas duas coisas? A gente não tem um número que a gente divulga como o número oficial vamos chamar assim, de qual é o mercado endereçável de pessoas físicas. O que a gente gosta é de dar alguns parâmetros que mostram como a gente acha que o mercado vai caminhar, né? Você já deu um pouco do insight aqui. A gente tem hoje perto de 3 milhões, vamos falar um número arredondado, perto de 3 milhões e meio de investidores com classe de ativos de renda variável, incluindo aí fundos imobiliários, né, ações, fundos imobiliários, ETFs e BDRs. E a gente tem mais ou menos nos instrumentos de renda fixa, sem contar fundos de investimento, ali um número perto de 7 milhões e meio de brasileiros com algum investimento em renda fixa. Então, como você falou, é bastante concentrado, né? Não é uma métrica que a gente poderia olhar o Brasil e comparar com os Estados Unidos. Mas a métrica que eu acho que a gente sempre gosta de olhar e que ainda é o investimento mais lembrado e utilizado pelo brasileiro para fazer sua poupança, sua reserva de valor,
é a caderneta de poupança, ainda é a caderneta de poupança. Então, quando a gente olha a caderneta de poupança não sob uma ótica de conta corrente, né, porque muita gente abre a poupança com uma ótica de conta digital, agora, enfim, tem todo o advento de conta digital, mas as poupanças com saldo acima de 5 mil são uma referência, né, de que a gente tem aí um número chegando perto a 20 milhões de poupanças, contas de poupança com saldo acima de 5 mil. Então, na média, a gente vê que ainda tem aí pelo menos, sei lá, 5 a 7 milhões de investidores que poderiam rebalancear parte dos seus investimentos para diferentes ativos. Acho que esse é um número, não é um número muito científico, mas acho que é um número que a gente deveria perseguir para os próximos, talvez, 5 anos, né, de que a gente poderia incluir esses brasileiros que fazem seus investimentos em poupança de uma forma, talvez, um pouco mais, com uma gestão de risco um pouco mais adequada. Para uma evidência anedótica aqui de... Outro dia eu estava conversando, sempre, né? Vocês podem imaginar, né? Todo mundo conversa comigo e acha que eu vou dar a dica de investimento do século, né? Mas aí a pessoa me perguntou o que eu recomendava de investimento. Eu perguntei, mas onde é que você investe, né? E ele falou, olha, historicamente eu invisto na poupança. E nos últimos 2 anos eu peguei 10% do meu capital e comprei criptomoeda. E foi muito bem, porque a criptomoeda, né, avançou muito. Você acha que eu sou um bom investidor? Aí eu falei, olha, você, pela performance atingida, você é um ótimo investidor, porque essa criptomoeda multiplicou acho que por 20. Então, aquilo que era 10% passou a ser quase mais do que um investidor com sorte, né? o saldo do que ele tinha. Mas, cá entre nós, né, ter 100% na poupança e pegar 10% na criptomoeda, certamente ele poderia ter tido uma alocação mais adequada nos últimos anos entre os diversos ativos que a gente tem disponíveis, né? Então, eu só conto essa história porque achei muito interessante que era uma pessoa bem instruída, que conhece, né, mercados, que resolveu, né, investir um pedaço do seu patrimônio num ativo ultra volátil, mas historicamente aloca seu portfólio todo num ativo super conservador, né? Então acho que é só para ilustrar, acho que a gente ainda tem muito pela frente. Eu acho que a gente tem chance não só de talvez de dobrar esse número de investidores em ativos de renda variável, pelo que a gente tem, né, pelas evidências que a gente tem, dos 7 milhões e meio de renda fixa, 20 milhões de contas de poupança, mas por toda essa transformação que a gente está vivendo, facilidade de acesso, né, de acesso por parte de corretoras, simplificação, baixando o custo e tudo mais. No tema dos IPOs, a gente está chegando a 500 empresas listadas, né, Felipe? São várias empresas novas. Eu acho que o ritmo é difícil você dosar, né, o ritmo de chegada dessas empresas. A gente teve vários cancelamentos ou adiamentos de lançamento por parte das empresas, e há sempre uma ansiedade por parte dos emissores de que a janela pode fechar, os mercados podem piorar, né, então querem aproveitar. Mas eu vejo uma mudança grande daqui em diante, eu acho que isso vai ser mais fluido. Eu acho que a gente não vai ter vários voos de galinha no mercado de capitais. Eu acho que a gente vai ter agora, as janelas vão se juntando, né, as ditas janelas de IPOs, que são sempre após as publicações trimestrais de resultados, elas já estão cada vez mais se encurtando, né? Então termina uma janela, já começa outra, as empresas já estão se preparando com antecedência. Eu acho que vai ter mais fluidez, mais espaçamento, e assim, o ritmo de absorção dessas empresas vai depender muito dos fluxos de mercado, né? A parte boa é que a gente vê que há 3 anos atrás as empresas vinham fazer seus que a gente chama de pilot fishing, né, suas rodadas pré-IPO com os fundos brasileiros, e não havia nenhum apetite por empresas novas, empresas médias, empresas com teses de varejo, tecnologia. E agora a gente já tem muitas dessas casas de investimento em renda variável ancorando essas empresas vindo ao mercado. Então, acho que a dinâmica mudou muito.
vejo que a gente vai ter uma fluidez maior nos IPOs e enxergo, de certa forma, como saudável que alguns IPOs estão sendo adiados, porque eu acho que isso dá maturidade para as empresas, mostra que a gente não tem uma bolha, né, no mercado de ações e que muitas dessas empresas que estão aceleradas, um ritmo, né, querendo acelerar muito o ritmo, mas que talvez ainda não estejam preparados, precisam um pouco mais de tempo, precisam um pouco mais de crescimento, de entendimento de como é que o dia a dia e a governança de uma empresa aberta, mas que certamente, se fizerem um trabalho bom, chegarão no momento do IPO. Então, acho que estamos evoluindo, né? Vejo aí, fico muito feliz de estar chegando perto de 500 empresas listadas, para dar um pouco da métrica, né? A China tem 9 mil, Estados Unidos 9 mil, a gente ainda tem aí quase 1/20, né, do que esses países têm. E talvez o número correto, talvez seja o que, né, quando a gente mensura a PIB, talvez seja a gente não ser 1/20, e sim talvez 1/7, 1/8. Então a gente tem um espaço grande aí para bons empreendedores brasileiros. Empreender no Brasil, empreender não é fácil, vocês sabem mais do que eu, que vocês são grandes empreendedores, mas empreender no Brasil ainda é mais difícil, né? Então, acho que pelo menos eu fico muito feliz que essas empresas estão chegando na Bolsa e estão servindo de inspiração para os bons empreendedores brasileiros que estão aí no meio da jornada. E você falou um ponto legal, né? Porque não é nem só aumentar o número de empresas, mas aumentar a exposição setorial também, né? Porque aqui no Brasil a gente ainda tem o desafio que o Ibovespa não reflete o PIB, né? Em termos de diversificação setorial, né? Parece que são duas... Né? Você não consegue exposição ao PIB diretamente no Ibovespa. Isso é bem interessante. Isso tem ficado mais equilibrado, né, Jojo? A gente tem várias empresas de tecnologia agora, exato, agribusiness... setores que nem existiam antes, né? Não estavam nem representados na Bolsa. A gente tem alguns produtos aqui que investem no exterior, justamente porque eles ainda não existem aqui. A pergunta que eu mais recebo é, mas você não tem empresa brasileira? Eu falo, não, ainda não tem, né? Mas agora o ainda parece realmente uma questão de tempo e não uma questão, um eufemismo para nunca, né? A gente falou de novos entrantes no mercado, esse potencial. E aí, ontem eu escrevi um texto que eu usei a tabela que vocês publicam das faixas etárias, quem tem o dinheiro na bolsa. Eu estava falando sobre ESG, quanto de dinheiro de verdade tem por trás dessa onda de ESG, e eu tenho uma hipótese que os mais jovens vão ser a solução para o ESG, porque os mais velhos, a gente acha que é politicamente correto falar de ESG, mas o dinheiro não está lá, né? Nós, não estou falando necessariamente na minha pessoa, mas representantes aí dos 40 plus, vamos dizer assim. E se eu não me engano, se eu não estou com os números errados, eu acho que na B3 hoje, até 25 anos, é um pouco mais de 1% do dinheiro que está custodiado, e acima de 45 anos, se eu não me engano, é um pouco mais de 70%. Então, quer dizer, o dinheiro está realmente muito concentrado ainda na mão de quem tem mais de 45 anos. Quer dizer, isso não é um problema da B3, né? As pessoas não ganham dinheiro ainda. Essa pessoa está na escola, né? Não, mas é interessante porque é o seguinte, que é um pouco de uma divagação, assim, de quanto de novas ideias de investimento estão para ser capturadas por old school, assim, sabe? Para quem é das antigas, né? Quer dizer, o investidor das antigas gosta de um IPO de tecnologia, ou também tem uma questão de geracional aí? Não sei se você consegue, se você tem uma leitura sobre isso, quer dizer, se diferentes faixas etárias procuram diferentes produtos, né? Não, que o investidor pequeno não tem dinheiro, não tem, né? Ele ainda tá na mesada, né? Mas... o investidor, assim, eu acho que é fato, Jojo, que o investidor pequeno ele vai ter um portfólio menor, né? Ele está iniciando, acho que no mercado de trabalho, né? Mas o que nos deixa esperançosos, né, é que eles estão começando mais cedo vamos dizer assim, no processo de educação financeira e no processo de investir, né? No aprendizado do investir. Então, quando a gente vê que o investimento mediano caiu de R$10 mil para R$200, R$300, até curioso que mulheres e homens têm valores um pouquinho diferentes, né? Mas perto de R$300
que os investidores jovens, ali a partir de 25 anos, começam a investir, e esse valor já foi 10 mil reais ali em meados de 14, 15, caiu para 5 mil reais ali em 2017, 18, e aí nos últimos 3 anos, né, caiu de 2.500, 2.800 reais para um investimento inicial de 300 reais. Então, o que nos deixa felizes é que essas pessoas estão começando o processo mais cedo, se educando, né, mais cedo, e o ESG, como você falou, faz parte disso. Quer dizer, essa geração ela é mais consciente do tema do ESG. O ESG, na minha visão, no tempo, ele vai ser absorvido pelas empresas e vai ser parte da sobrevivência das companhias. A gente se orgulha bastante de ser, vamos chamar assim, o guardião do G, né, a Bovespa, que lançou o novo mercado, o tratamento aos investidores minoritários, a transparência nos resultados, né, todo esse lado de governança, comitê de auditoria, todo esse lado da B3 de ser um indutor da boa governança, hoje está incutido, né, parte do acrônimo do ESG, e toda, acho que a exigência que esses novos investidores e antigos também, então acho que nessa jornada, vem exigindo das companhias de temas como qual é o seu propósito, o que você está voltando para a sociedade, né? Em tempos de pandemia a gente viu muito essa cobrança por parte dos acionistas, do que as empresas estão retornando para a sociedade e ajudando a sociedade, todo o tema de diversidade também, que tem entrado muito na pauta de todas as companhias, gênero, raça, idade, enfim, tudo é parte toda a reunião de conselho da B3, por exemplo, a gente discute isso, traz métricas, temos metas corporativas nesses temas, e o tema, obviamente, que no caso da B3 em si, como empresa de serviços, ele tem uma materialidade menor, mas é muito sério e muito importante de ser trazido, que é o tema de meio ambiente, aquecimento global, que muitas empresas se destacam por, né, liderar essa agenda, e a gente é parte dessa indução e desde sempre teve uma preocupação muito grande. Então, eu acho que os investidores, começando mais cedo, e acho que essa mudança geracional tem ajudado muito nessa mudança aqui talvez de perfil do que é a Bolsa, de quais são as empresas que estão na Bolsa, e exigindo muito dos administradores das companhias, né, nas atitudes, né, no que as companhias estão fazendo. E acho que mesmo os investidores que têm mais, vamos chamar assim, recursos, que naturalmente são os investidores acima de 45, 55 anos, estão claramente embarcados nessa discussão. E eu acho que isso, no tempo, como eu falei, vai ser... eu gosto da figura de linguagem de que é igual freio ABS, né? Ou acessórios opcionais dos carros que a gente comprava lá nos anos 80, que eram meio que, olha, esse carro aqui tem freio ABS, ar-condicionado. Hoje em dia não tem jeito, tem que ter, né? Já é parte de fábrica. Então acho que as companhias que não tiverem isso de fábrica não vão sobreviver definitivamente. Gilson, excelente, muitíssimo obrigado pela aula mais uma vez, sempre muito bom conversar com você, aprender com você, somos grandes fãs do seu trabalho e da B3. Muito obrigado mais uma vez. Passou muito rápido, hein? Pô, já estamos aqui há, sei lá, uns 45, uma hora, mas passou muito rápido, mas enfim, igualmente, Felipe, Jojo, para mim uma honra estar aqui com vocês, sempre à disposição, estamos juntos nessa jornada aqui pelo crescimento dos nossos mercados de capitais e pela educação financeira. Isso aí, abraço grande para vocês. E para você que acabou de ouvir essa super conversa aqui com o Gilson sobre a B3 e o mercado de ações brasileiro, manda pra gente o seu comentário em radiocash@empiricus.com.br. Pra gente é super importante ouvir seu feedback, sua reclamação, seu elogio, sua sugestão para quem você quer ouvir aqui com a gente. E não deixe de seguir o Radiocast no seu agregador de podcast preferido e manda um link para quem você achar que pode se interessar ouvir essa conversa e as outras conversas que a gente tem lá. Um forte abraço e até a próxima.